Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Araújo. E aí, tudo certinho, né? Pessoal, olha só, vamos tratar a nossa terceira parte do nosso vídeo que fala sobre os aspectos globalizantes ou globalizatórios, né? Enfim, falando sobre globalização e trazendo as características gerais do que o tema nos retrata, tá? Então vamos lá, vem comigo aqui. Olha só, quando nós falamos no termo globalização, nós temos que entender que esse fenômeno aqui, que é um fenômeno que vem se desenvolvendo muito na atualidade, ele vem ocasionando uma série de repercussões. Nós vamos ter aqui na globalização, nós vamos ter dois lados, nós vamos ter duas vertentes. A primeira vertente são os pontos positivos que a globalização oferece. É tudo aquilo que a globalização tem a lhe oferecer, como internet, meios de comunicação, avanço na tecnologia, avanço nos meios de comunicação e etc. Mas nós vamos ter também um lado negativo da globalização, que é exatamente o meio de exclusão social, que é um dos principais pontos que cai em prova hoje. Então, falando sobre globalização, nós temos que ver que a globalização apresenta de forma geral pontos positivos, tá? Pontos positivos, e apresentam também pontos negativos. Quando se fala de globalização, existe um pesquisador geógrafo bem interessante na história da geografia, que ele vai falar sobre globalização, que é o chamado Milton Santos. Milton Santos, que é um dos pais da Revolução Geográfica, que transformou a geografia em uma geografia crítica, onde você vai trazer uma criticidade aos meios e aos mecanismos atuais. E aí vamos lá, falando sobre essa questão aqui, sobre pontos positivos, nós podemos até listar, diante daquelas nossas duas aulas que passaram, nós podemos listar 3 pontos positivos da globalização. O primeiro é o avanço dos meios telecomunicativos. Avanço dos meios telecomunicativos, ou seja, a telecomunicação sendo aí colocada em prática a partir de um mecanismo globalizado. É um meio de telecomunicação. Isso daqui é a forma como a sociedade ela está interagindo, é a forma como a sociedade ela está totalmente correlacionada. Dentre os pontos positivos, nós vamos ter a internet, né? A internet como meio de difusão de informações, tá? É a informação difundida. E em último, nós vamos ter na globalização a base econômica. Mas aí, Tiago, é que tá. Quando a gente fala de base econômica, a gente vai estar falando de quê? As bases econômicas, elas estão relacionadas aqui aos meios dos blocos, como nós vimos na nossa aula passada, né? Como nós vimos nas nossas aulas, quando a gente fala de bloco econômico, estamos falando de processo de integração, a integração do meio, a integração econômica dos meios produtivos, a integração entre os países através de classificação em blocos. Então isso daí é algo que você deve estar sempre retratando, ok? Sempre lembrando. Então a base econômica não pode esquecer blocos econômicos. Mas aí é que tá, professor, falando sobre essa questão de blocos econômicos, quando a globalização ela vem fazer parte do dia a dia da sociedade, a sociedade ela vai estar aferida a mecanismos tecnológicos. Mas existem países, professor, por exemplo, que não possuem essa tendência tecnológica de forma direta. Como fazer? Aí é que está um dos pontos negativos da globalização. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem uma inovação tecnológica em um país pobre,
Grande parte da população que não dispõe de grande porcentagem econômica não vai ter condições de desenvolver a adesão daquele produto. Logo, isso vai desenvolver o que chamamos de desigualdades socioeconômicas. É um dos problemas relacionados aqui, ó. Nós vamos colocar 4, tá? Pontos negativos. Dentre eles, nós vamos ter aqui ó, a desigualdade socioeconômica, desigualdades socioeconômicas. Desigualdades socioeconômicas. Essas desigualdades, não esqueça, tá? Muitos alunos eles confundem socioeconomia, sócio de sociedade, economia de bases econômicas, sociedade e economia. Então, a desigualdades socioeconômicas. Isso vai estar relacionado a países. Olha só, vai ser a relação de países de primeiro mundo, países de primeiro mundo, países de segundo mundo, tá? E países de terceiro mundo. Professor, eu não entendo essa nomenclatura. O que seria isso? Olha só. Durante a Guerra Fria, que nós vimos na aula passada, o mundo ele passou por uma disputa indireta e principalmente ideológica entre as duas principais nações, que foram Estados Unidos e União Soviética. Essas duas nações elas entraram em conflito indireto, não podiam entrar em conflito armado depois da Segunda Guerra Mundial, e aí elas começaram a desenvolver panoramas tecnológicos para mostrar a sua superioridade. Aí é que está. Não apenas essa disputa tecnológica, mas também a disputa de adesão de países através de sistemas sociopolíticos que foi o capitalismo e o socialismo. E aí os Estados Unidos comandavam o capitalismo e a União Soviética comandava o socialismo. E aí ficou essa nomenclatura, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Países de primeiro mundo são capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo são países socialistas e países de terceiro mundo são países capitalistas, só que subdesenvolvidos. Um desenvolvido, outro subdesenvolvido. E o de segundo mundo, socialista. Entenda o seguinte, que essa nomenclatura ela não vai diferir países ricos e pobres. Ela vai apenas diferenciar países capitalistas de socialistas. Ou países capitalistas desenvolvidos e países capitalistas subdesenvolvidos. Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então essa desigualdade ela vem acontecer nos dias atuais. Beleza, passando dos pontos negativos, dentre essas características, nós vamos ter o fator que nós conhecemos como desemprego. O desemprego que vai ser uma consequência aí do meio globalizante. E aí nós temos dois tipos de desempregos, tá? Que você não pode esquecer. É o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Professor, eu não entendi o que é isso daí. Olha só, o desemprego estrutural é a troca do homem pela máquina. É aquele fator lá da segunda revolução industrial, da primeira revolução e segunda revolução industrial. O desemprego estrutural é a troca do homem pela estrutura maquinária. E o conjuntural é quando você tem um alto número de pessoas desempregadas em um mesmo local. É o desemprego em conjunto. Então isso acontece devido à globalização. Nós podemos observar isso daí, sabe aonde? Nos shoppings da capital. Aqui, por exemplo, na Grande João Pessoa, nós temos shoppings em que o estacionamento está sendo, pode-se dizer assim, quando você vai pagar o estacionamento, né? O estacionamento está sendo substituído por máquinas. Você não tem mais aquela pessoa que lhe passa o troco. Em alguns sim, mas quando se trata de tecnologia, isso daí é óbvio. Existem também supermercados em que você marca o horário para você poder passar a sua feira e você não é atendido por ninguém. Você mesmo passa a sua feira lá, né? Os seus produtos, no final você paga. Ou seja, é a tecnologia sendo posta em prática ocasionando desemprego. O desemprego estrutural é a troca do homem pela máquina. Tá? Então, a globalização ela tem desenvolvido a tecnologia de uma forma tão intensa que essa tecnologia ela tem ocasionado malefícios para o homem.
E qual é a solução para isso? Desenvolvimento da mão de obra. A mão de obra qualificada que vai fazer com que a sociedade venha evoluir cada vez mais juntamente com a evolução globalizada. Logo depois o conjuntural, né? Em conjunto, em grandes e altas proporções. Nós vamos ter também, além do desemprego, relacionados ao fator social, a má distribuição de recursos. Está aqui, ó, má distribuição de recursos. A má distribuição de recursos. Professor, como assim recursos? Cara, você consegue entender, você consegue ver que os recursos tecnológicos, eles não são distribuídos de forma intensa por todo o planeta. Eles são altamente desiguais. Vamos colocar aqui um exemplo, né? A fábrica da Apple, que fica lá no Vale do Silício, lá no estado da Califórnia, lá o oeste, o extremo oeste dos Estados Unidos. Ali você tem a fábrica da Apple, da Microsoft, e aí você traz para o Brasil os produtos da Apple, eles vêm em um preço lá em cima. Por quê? Porque o brasileiro ele paga não é pelo luxo do produto, ele paga simplesmente o nível de importação por trazer o produto para cá. Interessante isso, né? Você pode pesquisar. O mesmo produto da Apple, a carcaça, né, que nós chamamos de hardware, ele é o mesmo da Samsung, produzido na China, levado para os Estados Unidos, certificado e vendido. Isso é globalização econômica. O produto ele sai do local de origem, vai ser produzido em outro e a partir daí ele é desenvolvido e vendido para aquele local. Nós chamamos isso de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Muito cuidado. É o produto sendo difundido em dossiê para outros locais, produtividade regional e difusão de produtos. Vamos dar um exemplo aqui. As Havaianas. As Havaianas contratam a China, lá é feita uma fábrica, a mão de obra é de lá, a matéria-prima é de lá, a Havaiana é feita lá. E ela é difundida para o mercado consumidor chinês, então ela é produzida lá e vendida lá. Isso é DIT, Divisão Internacional do Trabalho. É essa siglazinha aqui, ó, DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tá bom? Beleza, e aí nós vamos ter aí essa diferença entre os meios produtivos, né? Aí o cara pensa que está comprando um produto lá para ostentar, né? Que na verdade ele ostenta, e aí ele paga aí 8, 10 mil por um iPhone 11, 12, 13, 14, 15, sei lá quantos iPhone tem na vida, e ele está pagando simplesmente o imposto. Tá? E também o software, né? Que o software do iPhone também é muito bom. Ele é diferenciado de qualquer outro. E por último, nós vamos ter o meio ambiente, né? Meio ambiente. Globalização, meio ambiente. Cuidado, tá? Aquela garota lá que está surgindo agora, a Greta, né? Veio falar na conferência da ONU sobre meio ambiente. Isso pode cair na tua prova relacionado ao meio ambiente, relacionado a atualidades, tá? A Greta Thunberg, né? Ela veio a falar sobre o meio ambiente, sobre a questão da preservação dos recursos naturais, e isso daí é algo bem interessante para a tua prova, tá bom? Globalização e meio ambiente, a retirada de recursos naturais que tem ocasionado a difusão, tá? A difusão da retirada dos produtos. Isso daí tem gerado repercussões em escalas mundiais, o que tem tornado aí, né, tem tornado aí, vamos dizer assim, pauta para muitas reuniões relacionadas ao meio ambiente. Nós vamos ter a ECO 92, a Rio+20, o Protocolo de Quioto, o Conselho de Genebra, né? Dentre outros. Todos eles estão relacionados à Agenda 21 para discutir os problemas tipicamente ambientais consequentes aí da globalização. Mas o que é que isso daí tem a ver, professor? Simples, né? A globalização ela tem retirado produtos devido ao alto índice do consumismo, que é também um dos problemas atuais. Mas isso daí fica para uma outra aula, tá? Nessa nossa terceira parte, nós falamos sobre os pontos positivos e negativos da globalização e iremos passar agora para o neoliberalismo. Galera, até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, hein? Valeu!